construir a plataforma. E na primeira reunião de briefing, a gente apresentou a nossa ideia, que não chamava Benfeitoria ainda, chamava Mirabolatório. E o Mirabolatório era um projeto que trabalhava com toda a cadeia criativa, desde de ações de inspiração para quebrar com essa ideia de que criatividade é um dom de poucos, que é um absurdo e que serve poucas indústrias, até formação de cocriação, metodologias de facilitação, até tinha uma etapa de crowdfunding, porque a gente tinha acabado de descobrir, a gente achou do caramba e falou, bom, então você vai, inspira as pessoas que elas são criativas, ajuda a cocriação, ajuda no financiamento e depois ajuda na realização. Então a gente fez essa ideia maravilhosa e na primeira reunião a pessoa virou para mim e falou, maravilhoso, mas vocês são loucos, vocês nunca empreenderam na vida, vocês não têm noção do que vocês estão falando. Cara, vocês têm 5 negócios dentro desse negócio. E foi uma das melhores dicas e mais importantes, assim, é verdade. E a gente escutou real e falou, tá bom, vamos começar por um. A gente não tá na Coca, é verdade. Então, a gente voltou e falou, para qual desses a gente vai começar? O tal do crowdfunding, legal, não existe no Brasil ainda. Então vamos olhar só para o crowdfunding como negócio. Como seria esse conceito? O que a gente pode fazer diferente? A gente não queria simplesmente pegar o Kickstarter e trazer para cá. Nosso tesão era inventar coisa. Então vamos fazer gratuito? Porque pensa só, quanto custa fazer isso? Cara, um spot de rádio da Coca-Cola, quanto é? Então se a gente conseguir patrocínio, a gente banca o crowdfunding, faz gratuito. Então a gente começou a pensar em como podia fazer diferente, e aí nasce a Benfeitoria em 2011, 28 de abril de 2011, há 10 anos atrás, como a primeira plataforma gratuita do mundo, né? Só que a gente não conseguiu patrocínio no começo, como a gente imaginava. A gente fazia muitas reuniões, a gente viajou muito para São Paulo, muito de ônibus, indo e voltando. E a gente não conseguiu. Fala. Explica mais o conceito do crowdfunding, que a gente está falando dessa palavra desde o começo, mas será que obrigada. Galera, né? Claro. Aliás, eu já avisei nos bastidores que eu sou tagarela, então me interrompam e eu não consigo falar e ler o chat. Então, se tiver alguma pergunta... A gente lê, está no lugar certo. Está no lugar certo. Beleza. Só lendo aqui o chat, já colocaram, Ramon, a criatividade dos nomes é sensacional. Eu espero que também tivesse alguma coisa de naming aí na Mirabolatória, porque os nomes estão sensacional, né? Devia ter, né? Tá, mas fala do crowdfunding. Do Murilo, gente. O Murilo é isso, assim, os amigos dele ligam para ele, fazem um briefing, falam, eu quero um nome em 20 minutos, por favor. Ele gosta de fazer isso. Meus filhos são bons nisso também, herdaram esse talento. Mas, enfim, voltando aqui pro crowdfunding, inclusive, a gente relutou em usar essa palavra durante muito tempo. A gente não usava essa palavra porque era contra usar essas palavras em inglês, só que foi o que o Brasil adotou durante um tempo. Crowdfunding é financiamento coletivo. Nada mais é do que uma vaquinha. Só que é uma vaquinha sexy, é uma vaquinha, que a gente gosta de usar outra palavra em inglês para explicar isso, que é o gamificada, como se fosse... Ela tem regras... metas, recompensas que tornam o engajamento do financiamento coletivo muito mais poderoso. Essas regras, elas fazem com que essa dinâmica de arrecadação mobilize 15 vezes mais do que uma vaquinha normal. Então, você cria uma vaquinha online ou no chapéu mesmo, né? Que a gente faz isso há muito tempo, você vai arrecadar. Mas se você tem um prazo, urgência mobiliza, né? Por isso que o site da Receita cai na véspera da declaração do imposto de renda. Por isso que tem muita gente que vai fazer banca amanhã que está preparando agora e não está aqui. Eu seria uma dessas, certamente. Enfim, e no financiamento coletivo que a Benfeitoria trabalha, também tem uma coisa de oferecer recompensas para as colaborações. Então, você doa R$10, mas você ganha em troca um agradecimento simbólico. Você colabora com 50, leva para casa um botão, um adesivo do projeto. Com 100 e pouco, uma camisa, um piquenique com artista. E aí você vai, através das recompensas, dando luz na potência do projeto e não na carência de, putz, eu preciso do dinheiro. Então, crowdfunding, ou financiamento coletivo, é muito mais sobre coletivo do que sobre financiamento. Ele também é muito poderoso para o financiamento. A gente acha que ninguém mais aguenta falar em financiamento coletivo, porque na nossa bolha a gente fala disso há 10 anos, mas é ainda
novo para muita gente, está em expansão ainda. 50% de todas as pessoas que colaboram hoje, 10 anos depois, ainda nunca colaboraram. É a primeira vez que colaboram. A gente fez uma pesquisa, tem 15 mil respondentes. E é isso, assim, quase 50% é novo nessa dinâmica, embora nessas nossas bolhas parecem que alguns amigos ficam dizendo que fazem crowdfunding para bancar tanto crowdfunding que chega para eles, nessas campanhas, essas vaquinhas de todos os nomes e formatos. E ela tem também diferentes formatos, né? Esse financiamento coletivo. Ela tem o financiamento coletivo pontual, eu preciso de um dinheiro para lançar o meu projeto. Ela tem o financiamento coletivo recorrente, eu preciso de dinheiro para sustentar o meu projeto. E tem o que a gente chama de match funding, que é o financiamento coletivo turbinado, que é quando você tem um parceiro que dobra, triplica, enfim, multiplica a arrecadação que você consegue para o seu projeto. Né? A Benfeitoria também foi pioneira nesse modelo de match funding, então a gente começou em 2015, embora a gente tente vender ele desde 2011, a gente conseguiu vender o primeiro em 2015 para a Natura. E aí a Natura fez um piloto pequenininho de R$100 mil de fundo. E ano passado a gente teve com o BNDES para a pandemia de R$50 milhões de fundo. Então, assim, a escala do crowdfunding mudou drasticamente ano passado na pandemia, não só na benfeitoria, como no mundo inteiro. Crowdfunding não é bagunça, é isso que você está querendo dizer. É uma vaquinha sexy, não é bagunça, né? Tem muita coisa envolvida, muita coisa. E, Tati, você falou a palavra pioneirismo, acho que é a palavra-chave quando a gente está pensando nesse novo modelo de economia. Eu fico pensando no financiamento coletivo nesse tempo, há 10 anos atrás, há mais tempo, quando você começou a falar sobre isso, quando o e-commerce estava chegando, pelo menos no Brasil, né? As pessoas tinham medo de passar cartão de crédito no e-commerce. Como então que foi, né, essa receptividade da sua ideia para o público? Isso há 10 anos atrás, 2011. Como que aconteceu? Então, na benfeitoria a gente sempre teve, por mais que o primeiro match funding tenha sido em 2015, a gente sempre trabalhou dois públicos, né? O público do crowd, do coletivo, as pessoas que arrecadam, as pessoas que doam para os projetos, e também um público institucional, porque a gente sempre tentou esse modelo, deixar de pé o modelo da benfeitoria gratuito, que depois virou comissão livre, que eu não terminei essa parte da história, eu já vou voltar nela. Então, a gente sempre trabalhou com o público institucional. Quando a gente lançou a plataforma e os projetos começam, a receptividade é linda. Ela é linda, desde o começo, sempre foi. Mas, quando você vai para um público institucional lá atrás e conta disso, ela era boa, mas era radicalmente diferente. Primeiro porque hoje as empresas batem na nossa porta para falar, eu soube desse case e quero fazer. Ainda que tenham um entendimento diferente. Muitas vezes as empresas chegam, quero fazer crowdfunding, match funding para um projeto lá do interior que eu financio e não tem mais dinheiro para ele, então acho que o match funding vai salvar ele. Não, você precisa ainda, 10 anos depois, de uma rede que seja bancarizada, que tenha acesso à intimidade digital. Não adianta você botar o interior do interior que não tem acesso, que está no nível de precariedade enorme para fazer crowdfunding. É muito mais fácil para eles fazer vaquinha no chapéu, sabe? Então, isso é expor projetos a algo negativo. A gente diz não. Então, você ainda hoje precisa de rede para arrecadar, sabe? Tati, fala. Tem uma mão levantada. Nosso amigo obrigada, Wagner professor. vai fazer uma pergunta bem objetiva, Wagner, por favor. Boa noite, Tati. Na verdade, eu fiquei com duas dúvidas do teu modelo de negócio, de duas coisas que você falou, se você pudesse detalhar um pouco mais. Primeiro, o modelo de negócio do crowdfunding gratuito. Eu não compreendi muito bem como é que ele funcionaria. E o match funding, que eu realmente nunca tinha ouvido falar, me deu a impressão que é uma coisa que potencializa, tal, alguém entra e diz, se botar 100, eu boto mais 100, eu não sei. Eu queria que você falasse mais. Tá bom, vou contar um pouquinho. Mas só finalizando, então, essa resposta da Thaís, mudou muito, a receptividade do público era positiva, mas, sem dúvida, a própria pandemia, como muita gente foi forçada à digitalização,
certamente levou para um outro patamar isso, né? 10 anos depois ainda. Então, isso melhorou muito e melhorou a receptividade e o entendimento das empresas, porque quando eu ia bater na porta das empresas, elas não entendiam do que se tratava, as pessoas se emocionavam nas reuniões, elas choravam, elas queriam pedir demissão, mas elas não sabiam replicar. E o nosso modelo de negócio, Wagner, respondendo a tua pergunta, por isso que eu estou falando de empresa, quando a gente decidiu ser gratuita, a gente apostou que a gente ia conseguir se manter inicialmente com patrocínio. E aí a gente ficava batendo na porta das empresas, isso que acontecia, não conseguia fechar, até porque a gente era muito, ainda mas assim, era muito, a gente falava sobre o que estava acontecendo no mundo, uma nova era, tudo isso do TED, né, que Thaís, você falou mais cedo, e o financiamento coletivo era parte de um todo, assim, então era difícil eles entenderem o que tá, onde que eu assino, o que é, não entendi. E então, depois de muitas conversas, teve uma empresa, antes da gente lançar, que falou assim, tá, entendi, mas pode pintar de vermelho e chamar de Roslão na marca lá? Aí a gente, não, amor, e você não entendeu, não é para vender a benfeitoria, mas enfim. Vamos lá. Então, inicialmente, nosso modelo de negócio era baseado na ideia de que a gente conseguiria patrocínio para a plataforma e a plataforma poderia ser gratuita. Enquanto isso não fechava, o que aconteceu? Os projetos que começaram a arrecadar na benfeitoria começaram a falar, tá, eu sei que vocês são gratuitos, mas eu quero pagar para você. Como eu faço? O primeiro projeto que falou isso, eu falei, não sei, não tenho uma resposta para essa pergunta. E aí a gente evoluiu de uma plataforma gratuita para uma plataforma de comissão livre, que a gente e até hoje, a gente ainda brinca de comissão, uma missão compartilhada. Então, quem arrecada hoje pode zerar a comissão, mas a gente sugere uma comissão e fala, olha, para a gente se manter sustentável, a gente precisa desse valor, mas você, se não puder, pode fazer um valor zerado, ou abaixo, ou o que você quiser. E o número que sempre nos deu muito orgulho é que 95% das pessoas optam por dar alguma coisa em vez de zerar, né? Podendo zerar, é digital, não tem constrangimento e tal. Então, o modelo da benfeitoria hoje é de comissão livre. Isso na pandemia foi uma loucura, porque a maioria das pessoas começou a zerar, então caiu muito. No entanto, a quantidade foi tão brutalmente maior que a nossa receita praticamente dobrou. Então, essa é a beleza do modelo, né? No coletivo, mesmo quando está apertado de um lado, talvez o outro compense. Mas isso é só parte do nosso modelo, né? O nosso modelo de negócio realmente, assim, até 2016, 2017, foi NSDF, vocês conhecem? Nossa Senhora dos Fluxos. É assim, quando o negócio ia quebrar, a gente falou, amanhã a gente vai ter que voltar para a empresa, fechava uma palestrinha aqui, uma consultoria por lá, e a gente ganhava umas moedinhas do Rio Criativo, e aí a gente ia conseguindo, era como se o universo quisesse mesmo que a gente não, mas a gente quase quebrou muitas vezes, tipo, muitas. A gente começou falando, não, a gente tem um ano para conseguir fazer dar certo. Aí chegou um ano, não deu ainda, e agora? Fechou um negocinho aqui. Então, Nossa Senhora dos Fluxos foi quem regia nosso modelo de negócio durante um tempo, e aí depois, quando a gente conseguiu fechar o Match Fund em 2015, de fato virou um modelo de negócio híbrido, que é como o crowdfunding, tá? Como o Facebook. O Facebook é uma plataforma, uma rede social gratuita para a gente usar. Só que, ao mesmo tempo, ela é uma empresa que vende anúncio para a empresa, uma empresa B2B. Então, a gente tem um lado aberto para o crowd, que funciona na comissão livre, tá? Que, aliás, não é só da comissão de quem arrecada. Quando alguém colabora, os doadores de um projeto também são convidados a colaborar. Então, no somatório de quem colabora e opta por dar um a mais para a benfeitoria e de quem arrecada e opta por deixar um pouquinho, vem a minha receita do crowd, da plataforma. E tem um lado meio B2B, um lado institucional, que quando eu fecho um projeto com a Natura para fazer um match funding, eu não estou só oferecendo o serviço digital da plataforma de arrecadação que vai mostrar a doação dobrada. Eu ofereço um serviço de agência. Eu faço planejamento, eu faço comunicação. Eu sou um laboratório, um birô de atendimento para essas empresas, e aí eu cobro um FII para isso. Então, hoje a receita da benfeitoria vem metade de B2B, digamos assim, que não é só B2B, porque tem
O BNDES tem, como chama? Tem a Fundação Tite Setúbal, então não é business necessariamente, mas, enfim, são instituições, né? Sim. Olha diga. só, você foi falar da Nossa Senhora aí, do fluxo, né? Aí a Aham. Ivana levantou a mão, então vem coisa boa aí. Vamos lá, Ivana. Nossa, eu falei 1000 anos atrás, então você está com a mão levantada doendo, desculpa. Não, levantei agora. Eu estava lembrando, Tati, quando a gente conversou lá na época do Rio Criativo, acho que foi 2012, né? Quando você lançou, na verdade, a plataforma, eu me lembro, eu estava trabalhando para lançar outra. Você lançou antes até. Você lançou antes, a gente lançou acho que um mês depois da benfeitoria. E eu me Outra lembro plataforma de crowdfunding? Movere. Você era da Movere! Para Movere, depois do Eu adorava Movere. Catarse, eu rodei esse mundo do crowdfunding aí. Mas na época, quando você lançou, a gente olhou que era grátis. E eu digo assim, de maneira geral, todo mundo estava no crowdfunding nessa época, explorando esse mercado, conhecendo, entendendo. Todo mundo olhou o site e falou assim, nossa, é grátis. Foi assim, uma gargalhada geral. Ninguém acreditava nesse modelo. Ninguém acreditava nesse modelo. Jura? Que babado, tô sabendo isso só hoje. Ninguém acreditava. A gente olhava e falava, grátis, não vai ganhar dinheiro nunca. Essa ideia é uma loucura, né? Como assim você dá o quanto você quiser? E eu me lembro que a gente conversou, depois de um tempo, gente, passaram-se alguns anos, eu fui trabalhar dentro do Rio Criativo, apoiando justamente o projeto da Tati, que ela estava sendo incubada lá. E eu me lembro que a gente conversou e eu falei para você, Tati, esse modelo não funciona, esse modelo grátis. Como assim grátis? Vocês são loucos. E aí você me mostrou uma conta que eu fiquei assim de cara, que era, se a gente tinha uma comissão na época de 5%. Então, 5% de tudo que você... Se eu der R$10, a comissão vai ser 5% de R$10. Só que na época era a média de dinheiro que a galera dava era tipo R$10. Então 5% de R$10 é nada, né? Só que quando a galera botava R$10 na plataforma da Tati, na benfeitoria, a galera não dava uma comissão de 5%, dava R$5, às vezes dava R$10. E aí eu olhei e falei, meu Deus, quer rasga o que eu falei. Vamos olhar para esse modelo, porque esse modelo é interessante, né? Então, às vezes, a gente tem medo, né? Acho que tem uma questão de confiança também, né? Ninguém vai me dar dinheiro porque eu não... será que as pessoas vão apostar no meu negócio se eu não cobrar nada? Às vezes sim. Às vezes a gente precisa desse salto de confiança, né? E esse match funding, quando você me contou, eu falei, nossa, ninguém vai comprar esse... Não só comprou, como dá super certo, né? Acho que o pessoal até tá na dúvida. Como assim o BNDES vai botar dinheiro? O pessoal colocou no chat, Ivana, perguntando. Isso, o governo demora para entender esses processos, né? Mas o que mais me chama a atenção nesse processo todo, né, do seu desenvolvimento, é a persistência, né, sem dúvida, mas a ousadia também, de desafiar aquilo que a gente acha que é normal, né? Eu acho que um empreendedor de sucesso, ele precisa ter essa ousadia que você tem para fazer as coisas, entende? Eu acho que esse, para mim, do que eu conheço você, do que eu acompanhei você desde que lançou a plataforma, porque, né, a gente acompanha, né, aquela ideia de concorrente, né, a gente vai acompanhando, tá? Mas desde que lançou, que eu acompanho você, eu acho que essa é a coisa que mais brilha para mim, assim, essa rebeldia, que é uma rebeldia do amor, né? Essa rebeldia, essa confiança no outro, assim, é uma coisa que brilha muito para mim. Então, como é, né, esse processo assim, de confiar? Porque é complexo como empreendedor, né, quando a gente depende do negócio para viver. Olha, eu vou te dizer que... Pô, obrigada pelas palavras. Na verdade, isso é o que move a gente. E eu acho que a maior dificuldade, para mim, pessoal, não acho que isso é de todo empreendedor. A maior dificuldade... Tá frio agora. Oi? Não, acho que alguém ficou com o microfone aberto. Vamos tá. fechar os microfones aí, por favor. A maior dificuldade da jornada da benfeitoria para mim, para além dos perrengues óbvios de caraca, vou quebrar, e de algumas rasteiras que você espera nunca tomar, assim, tipo, pô, isso dá rasteira na benfeitoria, caraca. Tirando essas coisas, a dificuldade foi a persistência, o foco, porque a gente também entendeu
e aí eu vou falar um pouco mais dessa história, não sei se tem perguntas antes de eu passar para isso, mas a gente entendeu que era importante focar no crowdfunding, fazer só crowdfunding, e o que pulsa a gente é a inovação, é fazer diferente. Então, assim, 10 anos fazendo crowdfunding, depois eu tenho 500 outros projetos na gaveta, eu quero outro, né? Cara, você precisa, para isso virar sustentável, isso virou sustentável há pouco tempo, né? Não é um unicórnio cookie em 2 anos, não é, cara, é tijolo a tijolo o negócio. E aí, Ivana, tem o lado apaixonado pela ousadia, que é o que nos move, por isso Mirabolatório no início, mas tem um lado de projeção muito forte. Tem uma conta que as plataformas de crowdfunding que começaram não fizeram, que é quanto tempo vai demorar para ganhar escala a ponto de ganhar dinheiro com comissão de 5%. Essa é a conta que a gente fez. A gente não botou gratuita só porque a gente é fofo, do bem e inovador. A gente botou gratuita porque a gente não tinha dinheiro para esperar o crowd dar dinheiro. Entende? A gente era, até quando se comparava com Catarse e tal, que, cara, os meninos do Catarse eram os moleques, sabe? Eu aprendi pra caramba sobre empreender com eles, né? Porque a gente tinha essa coisa desse background de executivo e tal. Mas a gente estava em outro momento de vida, a gente estava ali casando, daqui a pouco era filho, não dava tempo, não podia... Eu não podia ficar muito tempo sem fazer esse negócio rodar, sabe? Embora tenha ficado muito mais do que a gente imaginou. A gente vai abrindo espaço. Mas essa conta ninguém fez. Então, e aí, desculpa, só para finalizar esse ponto. E o outro ponto do comissão gratuita, que muita gente se engana quando escuta a história da benfeitoria, é que não é simples achar que só porque você tem um bom serviço as pessoas vão te pagar quando você faz gratuito. O que acontece, a mágica da benfeitoria é que esse pagamento é uma carona. Ele já está colaborando para um projeto. É só um botão que ele tem que dar a mais para te dar mais R$2. Se eu pedisse R$2 e tivesse abrir, fazer um cadastro, botar um cartão, cara, eu uso o Wikipedia pra caramba, assim como todo mundo. O Wikipedia me pede dinheiro várias vezes. Eu tipo, daqui a pouco, outro dia eu dou. Eu não tô numa transação financeira. A carona é poderosíssima. Quando o iFood pergunta, quer dar mais R$1 para um prato de alguém que estava falando, caralho, sim, R$1, sabe? É muito poderoso. É muito diferente de, faz o meu curso e se quiser me paga no final. Isso não é a mesma coisa, entende? Embora a lógica pareça. Então, é só essa dica para não confundir, porque a carona... E aí também de quem está arrecadando, ele está ali na transação, e na hora de sacar, ele fala, vai sacar tudo ou vai apertar um botão? Um botão é fácil, sabe? Então é isso. Legal, Tati. Temos uma pergunta aqui, na verdade temos várias, mas tem uma pergunta aqui super legal, que eu vou pedir para o Eduardo Faria. Eduardo, lê a sua pergunta, por favor. Eduardo. O Eduardo acho que está sem microfone. Vou ler para você, Eduardo. Tá bom. Então, mais uma dúvida. A benfeitoria poderia buscar empresas patrocinadoras específicas para um projeto? Por exemplo, a minha startup, Decora Baby, ajuda as mães a projetarem o quartinho dos bebês. A Souvenir poderia ser uma patrocinadora? A benfeitoria poderia ajudar a fazer essa captação com a Souvenir, específica para o nosso projeto? Ou é sempre um patrocinador global para todos os projetos na benfeitoria? Uma pergunta, né, que está ligada com a Decora Baby, mas está ligada com todas as startups. Sim. E aí, vamos ver o que você vai falar aí. Então, hoje a benfeitoria não faz isso. A gente não tem equipe para ir atrás de patrocinador projeto a projeto. A gente mal tem equipe para ir atrás de patrocinador para esses globais. A gente hoje atua muito mais receptivo do que ativo por falta de braço, sabe? Não é por falta de clareza e visão de que isso é potente. Então, falta de vontade não tem, porque eu, como também produtora cultural, como empreendedora, fico assim, dá vontade, tem projetos que você conhece, dá vontade de pegar, botar debaixo do braço e sair batendo nas portas, mas a gente não, se faz isso, não faz o resto. Então, ou você consegue o patrocínio e aí propõe para o patrocinador um match funding, como até uma forma de dar mais visibilidade para o patrocínio dele, que é uma coisa que pouquíssima gente sabe. Você pode chegar com um patrocinador na benfeitoria,
e fazer o match funding, né? Para cada real que você conseguir, a Natura Baby, mamãe e bebê, dobra. Imagina, pode ter tudo a ver com a sua empresa, por exemplo. E aí é uma super ação de marketing para a própria Natura. Tá? Tem uns números que mostram quanto que isso para a marca agrega para caramba. Então, mais do que um patrocínio pontual, o match funding ele traz para o patrocinador também muitos benefícios. Então, se você tem um patrocinador, isso talvez seja um argumento interessante para que ele apoie o seu projeto. Olha, você vai ter essa visibilidade do match, o benfeitor que vai dobrar, e também quando você faz um crowdfunding de sucesso, você mostra que você tem legitimidade social, coletiva, né? Então, quando um BNDES faz match funding na benfeitoria para projeto, ele está dizendo que o curador final do edital dele é o público, porque se ele não chegar na meta mínima para o projeto acontecer, que é uma regra que eu não comentei lá da vaquinha sexy, o dinheiro é estornado. Então, se o projeto precisa de 50 mil para acontecer e ele arrecada 20, ele não vai sair do papel. Se ele sai com 20, a meta mínima tem que ser 20. Mas se ele precisa de 50 mil e arrecada 20, volta. E aí você precisa demonstrar interesse coletivo suficiente para receber essa grana. Então, o match funding é um formato super interessante para te ajudar a atrair patrocinadores, mas hoje, ainda, pelo menos, a benfeitoria não atua nessa busca ativa. E os patrocinadores de match funding que a gente atua, eles não são globais ainda, embora seja um sonho, sim, de um patrocinador que vai fazer match para todos os projetos da benfeitoria. Mas isso é muito difícil, porque a maioria dos patrocinadores tem uma agenda interna própria. Então, eu quero fomentar projetos de um tema específico, ou de uma região específica, ou de um público específico. E a gente desenha um edital customizado para esses patrocinadores, ou eles já chegam com os próprios projetos para dobrar. Ô, Tati, tem uma pergunta ali no comecinho que é muito legal a gente revisitar para entender o poder do crowdfunding, né? Como que então a gente consegue até validar com o crowdfunding? Como pode ser uma mecânica de validação? Eu também passei pelo matching funding e eu fiz uma validação do meu produto dentro do brinde. Um dia eu conto esse caso aí até para você. Mas na sua visão, como que você acha que a gente consegue validar, então? Usar o crowdfunding para validar o próprio projeto? Isso. Então, quando a gente diz que o financiamento coletivo é mais sobre o coletivo do que o financiamento, é porque ele realmente serve para muito além da vaquinha. Então, se você tem... Ele quase que inverte a lógica da produção, né, do empreender. Então, em vez de você investir no seu produto ou seu serviço e aí lançar, você lança antes de investir. Você pergunta para as pessoas, o que você acha? Às vezes você vai lançar um projeto que você é apaixonado, nem sua mãe vai colaborar. Isso te diz alguma coisa. É claro que uma campanha que teve poucos colaboradores não significa que é um projeto ruim. Às vezes ela teve uma falha de comunicação, não teve mobilização. As pessoas acham também, porque são os projetos famosos, os projetos ficam famosos, são os projetos grandes, acham que arrecadar é muito mais fácil do que realmente é. A primeira coisa que a gente chega quando alguém quer fazer crowdfunding é dizer, olha, 1 hora de planejamento te poupa 10 horas na execução. Você tem que planejar sua campanha antes, tem que mapear a rede, tem que ir lá botar no Excel quem vai colaborar com quanto, qual é a abordagem para cada um. Dá trabalho pra caramba, não é fácil. Só 5% das pessoas que visitam uma campanha colaboram. Provavelmente muito mais do que 5 gostariam de colaborar, mas o que elas fazem? Deixam para depois. Que legal. O que ela faz? Ela dá like, ela compartilha. 50% das pessoas compartilham a campanha. 50%. Isso é um nível de engajamento altíssimo. E isso faz o quê? Dissemina pra caramba um projeto. Isso abre portas pra caramba. Tem vários testemunhos ao longo desses 10 anos de projetos que depois escrevem emocionados pra gente, dizendo a gente não bateu a meta, a gente não se financiou e a gente se viabilizou porque aí fulano descobriu, não sei o que, não. Então, é muito mais que financiamento coletivo. E quando você tem uma campanha que vai e bomba, cara, isso abre muita porta também para você depois chegar para uma empresa, um patrocinador, um parceiro e falar, olha só quantas pessoas apoiaram. Então, isso é uma forma de teste, pré-venda e marco de legitimidade, né? Só que é interessante os casos de hoje em dia ainda a pessoa vender CD, por exemplo. CD que, CD não faz mais sentido a galera vender. E tem muitas pessoas tentando vender CD, vender livro, então é muito interessante também para validar, né? É bem, bem interessante.
E aqui ainda no chat, pessoas falando que aqui, daqui de dentro, participaram do Match Fund do BNDES, a Anne está aqui com a gente, empreendedora, participou, o pessoal dando exemplos, então, como conhece a diretoria, né, falou aqui do Hardcore, que é a galera que fez a marca do Futuro, aquele hambúrguer vegetariano, comentou... E eles fizeram a marca... O pessoal do Hardcore tá aí? Não, o pessoal comentando cases, né, que conhecem, então, vários cases super conhecidos, realmente, né, quem já ouviu falar do Museu Queer, por exemplo, o Museu Queer, ele quebrou totalmente um paradigma do que a gente está falando de questões políticas, né, e a benfeitoria estava lá com... Até pode falar sobre isso, Tati? Acho que é bem legal. Sim, o Queer, ele foi o primeiro projeto milionário da benfeitoria, né? Tem até um vídeo da Lari andando vestida de milho naqueles patinetes no centro da cidade para celebrar. E é isso, foi uma exposição que foi censurada, e aí o MAR, que é um museu, né? O MAR, bom, eu estou morando em Floripa, gente, por isso essa roupa, então eu ia explicar para vocês o que é o MAR, porque vocês sabem o que é o MAR. Então, o MAR, o Museu de Arte do Rio, ele disse que ia trazer a exposição, ia receber a exposição, e o Crivella fez um vídeo dizendo que não, que só se for no fundo do mar, que ele não ia, e extrapolou totalmente o papel de que quem, né, como prefeito pode fazer, e aí o Parque Lage falou, então vem para cá, e a gente entrou em contato e fez a campanha junto, e o público abraçou isso, não era sobre eu quero pré-comprar um ingresso para a exposição, não, era sobre, censura não, isso não. Quem vai dizer se quer ou não somos nós, é o coletivo. Então, o financiamento coletivo ele é, sim, extremamente poderoso para tudo que é ativismo. Ativismo eu acho que é o ponto doce assim, dos projetos da benfeitoria, porque ele une um pouco de paixão com impacto, com causa. Então, tem muitas causas assim, muito importantes. Não, para além desse, tem... Poxa, a Casa 1 é super interessante. Eu acho que são casos que é legal a galera saber, né? O que vocês estão fazendo. A Casa 1 é um espaço de acolhimento da população LGBTQ+, um apoio coletivo mesmo, e é um apoio constante. Então, a Benfeitoria consegue apoiar mês a mês a galera. Tem a campanha do Museu Queer, que eu acho que é incrível. Tem também a campanha Existe Amor, né? Que o Milton Nascimento e o Criolo fizeram... toda uma campanha com pessoas de vulnerabilidade social também ali em São Paulo, no momento de pandemia. Tem o Revolu Solar, que é geração de energia solar, é a primeira cooperativa de geração de energia na favela. Então, é muito interessante vocês entrarem também ali no site da Benfeitoria para acompanhar, que realmente é uma cultura, né? A gente está falando de cultura. E aí, esse nome, benfeitoria, ele carrega o estigma das pessoas entenderem, às vezes, que vai apoiar só no âmbito de impacto, de cultura. A gente entende, e até pegando um pouco do seu TEDx, que você falou um negócio muito interessante. Assim, a gente está falando sobre a geração G, a geração da generosidade. Pessoas com valores e interesses que se unem, seja para financiar um projeto, um problema social, para mobilizar por uma causa. Isso é ótimo, isso é a nossa geração, né? O pessoal que fala do Muvuca, do mundo VUCA, é do Miniful, né? Então, pessoas que precisam de sentido para comprar. Mas quando a gente pensa nessa nova economia, como a gente tira esse estigma de que é só para apoiar projetos socioculturais e que a gente pode apoiar tecnologia e inovação, né? Que não, como que é isso? Sim. Me fala. Então, isso é uma pergunta que a gente vem se fazendo, porque tem sim, muita gente acha até hoje que a benfeitoria é só para projetos sociais, embora a cultura seja o principal tema de projetos da benfeitoria, né? E o nome carrega isso, ele tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu sempre falo que a benfeitoria tem um bem posto forte, mas a feitoria também é sobre uma cultura mais humana, mais criativa, mais realizadora. Nosso mantra é botar para fazer. E aí a gente tem que, através da comunicação, em vez de ter uma comunicação toda fluffyzinha, ingenuazinha, botar para fazer, tentar ter... A gente, durante o começo da benfeitoria, se envolveu em outros projetos que vão para além do crowdfunding também, que tinha uma pegada diferente. Então, a gente vai tentando, através da comunicação, quebrar isso e, através da mobilização de comunidades, tentar falar com a galera de tecnologia, enfim, para entender a benfeitoria como uma ferramenta. Mas isso é uma barreira para a gente até hoje.
que abre portas em alguns momentos e fecha em outros. Então, eu acho que é comunicação e mobilização de rede mesmo para quebrar com isso. Agora, não só da galera de tecnologia, assim, já ouvi algumas pessoas falando, não, porque o meu livro, né, não dá para mandar para benfeitoria, né? Como se fosse benfeitoria, um status assim, tipo, não, não é sobre isso, né? E quando você tem alguém exercendo a sua paixão, e empreendedorismo em si, na verdade, né? Empreendedorismo num país como o nosso é benfeitoria em si, é movimentar a economia. Então, é isso, é comunicação, mas tem toda a razão. Isso é uma questão para a gente. Não, mas eu queria até complementar. Fernando, deixa eu só complementar com uma informação que eu acho que é muito legal, o relatório que vocês fizeram agora em 2021, quando vocês pesquisaram com mais de 16 mil projetos, né? O pessoal entendeu que a galera quer apoiar financiamentos voltados para a tecnologia, que é uma realidade nova. Esse dado não surgia há uns anos atrás, né? Como que foi? Esse relatório é bem legal. Esse é o Colefin, tem uma página com... O Colefin é uma pesquisa muito profunda que a gente fez em parceria com o Catarse e com o Bando. O Bando é uma consultoria de campanhas de financiamento coletivo que surgiu de uma pessoa que veio da benfeitoria, uma outra do Catarse, Théo Caruso, que são lindos também. Então, a gente fez uniu todos os dados da benfeitoria com todos os dados históricos do Catarse, os dois com 10 anos de história, e ainda fizeram uma pesquisa aberta para as pessoas que, enfim, acompanham mais e quiseram responder em mais profundidade. É muito, muito densa, muito grande. A gente fez um resumo dos achados dessa pesquisa numa página mais fácil de digerir. E aí tem isso sim, as pessoas querem, né? E na pesquisa anterior que o Catarse tinha feito, era educação que surgia, se eu não me lembro, não era tecnologia como o primeiro pedido, tipo, desejo dos colaboradores de apoiar. Tecnologia, de fato, tem crescido exponencialmente, para usar o termo aí da moda, em termos de visibilidade, de desejo. Então, isso não me surpreende. E aí eu acho que tem uma pergunta dupla. Uma coisa é como faz para quebrar o estigma do nome da benfeitoria, mas como faz para disseminar o crowdfunding, independente da benfeitoria, como uma ferramenta potente para o empreendedor, seja ele de tecnologia ou não. Porque no Brasil o crowdfunding ganhou uma aura assim, social e cultural. Ele ainda não é muito usado, e para mim é o ponto a ser destravado no Brasil para empreendedorismo. Não usa, o Brasil ainda não entendeu a potência do crowdfunding para essa questão de pré-venda, de teste de produto, de legitimidade, não entendeu, entende só como uma vaquinha. E isso tem a ver com o fato dos empreendedores de crowdfunding serem empreendedores apaixonados. Nós não somos, nem nós, nem Catarse, nem Mover. Não é tipo uma galera que veio com muita grana e botou uma injeção no mercado. Não tem ainda uma escala de comunicação que fura essa bolha ainda. Então, não tem. Então, eu acho que é um pouco disso. Se você olha o Kickstarter lá fora, cara, é um berçário de projetos. É claro que isso tem a ver com a cultura americana também, que já nasce vendendo limonada na maternidade, né? Mas o brasileiro é muito empreendedor e ainda... isso é uma falha das plataformas, isso é culpa nossa. Falta de conta com a gente para fomentar isso também, né? Até mês que vem, aproveitando, a Ivana colocou a informação aqui, a Lari, que é especialista, né, em projetos especiais ali da benfeitoria, ela vai fazer um workshop aqui no Startup Rio para falar para a galera, agora na terceira fase, sobre esse modelo e como a gente pode aplicar, então aguardem. Para quem também quer saber um pouquinho mais, eu vou indicar aqui o link da benfeitoria. Vocês vão ver que está escrito embaixadora Thaís? Então, eu sou embaixadora da benfeitoria. Justamente também para falar sobre como que a gente pode trazer mais projetos de tecnologia, e também fico super à disposição para tirar dúvidas de vocês e fazer essa ponte. Beleza? Então, entrem no link e tentem saber mais um pouco sobre informações de como que a gente pode aplicar no nosso setor, né? E aí eu vou passar agora para o Fernando, que queria fazer alguma pergunta. Legal, Tati. Não, Thaís, quero sim. Tati, muito legal o que você está colocando para nós. Aí eu tenho algumas questões bem pontuais aí. A benfeitoria, né, pelo nome, pela sua empolgação, pela sua paixão, a gente vê que no Brasil ele ainda está distante para a questão dos empreendedores, né? Está distante, a gente ainda não vê isso, que é uma senhora porta.
todo empreendedor que começa seu negócio, de uma certa forma, ele faz um crowdfunding ali entre a família, por que não usar uma plataforma para poder captar os seus recursos? Eu acho que é uma pegada legal que você colocou. A segunda pergunta que eu te faço é: você, né, tem um DNA muito legal, que você sai de uma empresa global de marketing oriented, que foi a Coca-Cola. Né? Você teve ali na Coca-Cola, o seu marido teve ali. O que isso está te ajudando ou não está te ajudando no sentido do seu DNA? E, por último, não menos importante, a benfeitoria também ela está dentro desse ecossistema, captando financiamentos, captando angels para poder crescer. Como é que você vê esse cenário? Tá. A segunda e a terceira pergunta eu entendi. A primeira eu entendi o comentário, eu não entendi qual era a pergunta. A primeira pergunta. A primeira pergunta é o seguinte: de startups, né? Eu acho que essa questão que você nos traz é uma questão muito interessante, porque quando nós aqui na Startup Rio conversamos com as startups, estão diariamente coladas com elas, a gente vê que a questão da captação de recursos é muito importante. E a benfeitoria, o crowdfunding, é uma porta, mas existe um paradigma para ser quebrado. Eu acho que aí tem um desafio de vocês. Então, como é que você vê esse seu cenário futuro para esse novo segmento de mercado? Tá bom. A segunda questão é... Não, a segunda e a terceira eu entendi. Esse ecossistema também aí, em busca de captação de recursos. E não deixe de falar da Coca-Cola, porque ela é uma potência de marketing oriented. Então, com relação a como a gente enxerga isso, aumentando o volume de investimento de comunicação mesmo. A gente sempre foi muito pequeno e sempre teve muito pouca verba e muito pouco time para divulgar a benfeitoria. E exatamente porque a benfeitoria é tão abrangente, pode ser para projetos de impacto cultural, social, ambiental, tipo qualquer projeto que não seja malfeitor, praticamente, é benfeitoria. A gente só não deixa subir na benfeitoria projetos político-partidários, porque aí a gente vai se identificar com alguns, não vai se identificar com outros, a gente não quer entrar nesse mérito, e de cunho religioso evangelista, assim. Então, se é um livro sobre uma religião, ok, mas assim, também é isso, a gente vai se identificar com umas, não vai se identificar com outras, aí depende da pessoa, é um atendimento humanizado. Então, a gente, para não entrar em treta, sendo bem resumida, a gente se dá o luxo ou o direito de não atender esse tipo de projeto. Então, tirando isso, todos eles... E essa, ao mesmo tempo, é uma beleza da plataforma, deixa a gente ter um histórico e uma rede muito plural, muito potente, mas isso nos faz perder foco. Então, quando tem uma plataforma, tem um foco específico, trabalhar nessa comunidade é muito mais fácil, né? E então, o que a gente está olhando para agora é entender quais são os nossos focos. E aí, tecnologia, ciência e tecnologia passou a ser um foco esse ano da benfeitoria. Tipo, tá, é isso, não dá mais para não ter. Vamos incentivar intencionalmente, proativamente isso e não receptivamente. Mas, como eu disse para a Ivana, o foco é uma das nossas maiores dificuldades. A gente se empolga, a gente quer tudo. É difícil escolher um e deixar outro, mas isso é. A perspectiva, então, para essa resposta é foco e aumento de investimento em comunicação. Para a segunda, que é se a Coca-Cola ajuda, sim, a Coca-Cola certamente assim, foi a minha pós-graduação. Eu fico brincando que é a melhor pós-graduação que eu poderia ter feito. E me ensinou muito do que está por trás da benfeitoria, muito do que está na condução do time, muito do que está na hora de bater na porta de um BNDES, na hora de bater na porta das outras Coca-Colas. Então, a gente passa a ter uma mobilidade muito grande. A gente vai na pequena ONG, no pequeno projeto, na startup, senta com eles e senta com as grandes empresas e consegue fazer essas pontes e navegar, né, nessas diferentes realidades. Então, a Coca-Cola certamente nos ajuda a tornar nossos projetos, nossas narrativas e todo o planejamento que a gente faz para esses grandes programas de match funding, eles têm uma estrutura de pensamento muito aprendida lá atrás, né? Complementada na ponta agora, mas sim, certamente tudo que é B2B, né, toda a parte institucional, eu devo aos aprendizados que eu tive lá. E aí, por fim, a questão de investidores, gente, a gente chegou
a quase fechar. A gente chegou a fechar uma rodada de investimento pré-pandemia e, assim, uma semana antes da pandemia, praticamente, a gente desistiu, porque quando o acordo virou contrato, eram muitas pegadinhas. E é o tipo de coisa que também estar na Coca-Cola cara, poder olhar e ler, e entender e discutir. Eu tenho certeza absoluta e conheço vários exemplos de empreendedores que assinaram e nem entenderam o que está ali, entende? É muito cruel, é muita sacanagem com o empreendedor em várias vezes. Então, não estou dizendo que é para qualquer todos os modelos, não sou contra de jeito nenhum. Esse é um dos nossos maiores dilemas como empreendedor, assim, porque a gente tem clareza da potência da benfeitoria, que isso pode escalar num grau muito maior, de ser só brincadeira até agora e ir para um outro patamar, mas isso requer um nível de investimento que a gente não tem como fazer e teria que ter esse aporte externo. Então, isso traz uma outra governança, isso traz um outro clima, e isso talvez nos tire o direito de negar coisas, de fazer... Isso talvez corrompa algumas coisas que a gente não topa. Então, o que a gente estava fazendo com os Angels e que a gente ia fechar era ainda preservando essa nossa autonomia, era uma coisa pequena ainda. Mas ainda assim, nos coloca numa posição de que todo o risco está na nossa mão, que se a gente não desse o resultado, na verdade, era quase que um empréstimo. No fundo, em resumo, é isso, sabe? E isso não faria sentido. Então, por sorte, a gente não fez, porque logo depois veio a pandemia, e a pandemia fez com que a benfeitoria desse todo o resultado que a gente estava prometendo com aquele investimento, sem ninguém dizendo o que a gente tinha que fazer ou não fazer, e isso foi muito bom. Mas a gente não descarta isso. A gente só acha que não dá para ser em toda condição. Legal. Olha só, tem duas mãos levantadas, mas eu vou dar prioridade a uma pergunta aí que a Thaís vai ler, que a Ivana está construindo junto com ela, uma pergunta super legal. Aí depois eu passo para o Albert e aí vai de novo o nosso amigo Wagner. Thaís, a bola está com você. Não, a gente ficou com uma questão, né, lá atrás, quando você comentou do crescimento, do momento que ainda era terceirizado. Então, a pergunta é, você só começou a crescer quando colocou o desenvolvedor para dentro? Como que foi essa questão de terceirizar e de trazer desenvolvedor para dentro? Esse detalhe que não ficou muito claro para a gente, como foi esse processo. Compartilha conosco. Ai, dói falar disso. Tá, vamos lá. Isso é uma das grandes dores da benfeitoria, assim, na verdade, não da benfeitoria, da Tati e do Murilo, né? A gente tem uma empresa de tecnologia e demorou a entender que a gente tinha uma empresa de tecnologia, porque, né, a gente se envolve com todo o resto, com a tecnologia social, a tecnologia emocional, mas a tecnologia digital é super, é um pilar ali. E a gente não é desenvolvedor, a gente não entende bolhufas disso. É claro que a gente entende alguma coisa, mas sim, não é o que eu pego e faço. Todo o resto que eu vendo de programa, de campanha, um roteiro, eu pego e faço, se for preciso. Mas tecnologia, se der um bug, eu estou totalmente refém, assim. Então, quando a gente começou com essa mindset de Coca-Cola, a gente pediu para uma agência criar um site, a gente pagou uma grana, a agência criou um site, e esse site eu achei que ele estaria pronto para o resto da vida. Eu achei que ele era o site. E que a partir disso, inclusive, eu pensava no site de quando tivessem milhões de projetos. O site ele era pensado para uma escala que demorou anos para chegar, era muito engraçado. E a gente desenhou no PPT, a gente não pensou num designer de usabilidade, UX, nem sei o que é isso, nunca tinha ouvido falar. Então, a empresa cobrou um valor muito maior do que um freela me cobraria. Eu fiquei refém daquele sistema horroroso. Ela dava problema o tempo inteiro. Foi um estresse. Eu perdi muitos cabelos e ganhei muitas rugas ainda quando era nova lá atrás. Então, o que aconteceu? A gente jogou no lixo esse site anos depois. Eu sou grata à empresa, não tem nada de errado nela, mas assim, essas empresas são para as Coca-Colas, para os empreendedores, não. Então, esse site eu joguei no lixo. Depois a gente fez o quê? Contratou freelas, porque a gente começou a ouvir nossos amigos empreendedores. Aí a gente contratou um freela, era um freela e o parceiro dele, que refizeram o site todo, em muito menos tempo e muito menos dinheiro. E ele ficava durante um tempo
a gente ficava pagando uma grana para ele e ele prestava suporte. Mas o site era assim, uma gambiarra bizarra. Só que a benfeitoria era muito pequena, gente. Eram pouquíssimos projetos no começo, pouquíssimos projetos no começo. A gente fazia tudo na mão. E a gente fazia muitas outras coisas. Em 2011 a gente lançou, em 2013 a gente lançou o Rio Mais. O Rio Mais é uma plataforma de prototipação urbana que envolveu prefeitura, FGV, Natura, que não tinha nada a ver com crowdfunding, porque a gente não conseguiu vender com o Match. A gente vendeu quando botou patrocínio de fomento direto. E esse mesmo desenvolvedor fez o site do Rio Mais. E aí, depois, em 2014, a gente fez o quê? O Festival Reboot. O Festival Reboot foi o primeiro festival de novas economias do Brasil. Uma coisa que as pessoas falam até hoje, linda. Você chegava lá, era vendado, guiado por um deficiente visual até uma sala toda sensorial, que você derrubava um copo d'água numa coisa. Então, a gente estava fazendo um monte de coisa e a benfeitoria estava ali, pequenininha. A benfeitoria, a plataforma, era um projeto da benfeitoria empresa, não era a empresa. A gente era um laboratório de inovação. Era, não, sempre foi e ainda é. E aí, em 2015, no kickoff com a equipe, a gente falou, e aí, galera, qual é a nossa próxima inovação? As pessoas começaram a chorar e falaram, não, parem! Então, mentira, ninguém começou a chorar, mas a gente pensou, não vamos inovar porra nenhuma, vamos cuidar da plataforma que está capenga, perrengue, tirando os meus cabelos, a gente tem que subir tudo na mão, é uma gambiarra horrorosa. E está na hora de focar e escalar. Então, desde 2015... água na geladeira e quero salvar o mundo, né? É a frase do empreendedor, do Emicida, a gente tem dessas, verdade, Tati? Então, assim, em 2015... Opa, é o seguinte... Não, então só para finalizar em 2015... Tá, desculpa, Tati, só para finalizar essa frase. Estão levantando aqui sem parar. A gente tem o nosso horário que a gente tem que fechar às 8 por causa do horário de todos. Então, nós temos aqui o Albert... Depois temos o Wagner, em seguida temos o Marcos Neme, o nosso coordenador. Tá, desculpa, não sabia. Eu peço que vocês façam a pergunta bem objetiva. E eu respondo bem objetiva também. Tá bom. E a Tati, né, esse furacão aqui na nossa frente, né, maravilhosa, que deixa todos nós estimulados em ouvi-la, ela vai tentar ser objetiva. Albert, por favor. Falei, pessoal, boa noite a todos. Tati, muito maneiro sua fala. Obrigado pela transparência de falar desses percalços todos aí. Isso, para mim, é animador quando você coloca dessa forma, porque a gente vê que não é uma linha reta para o sucesso, né? Muito pelo contrário. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou, né, que essa persistência, né, de ouvir muitas coisas, por hora você ouvia, dava ouvido a alguma crítica, outras deu para perceber também que você falava assim, tem uma oportunidade de mercado ali que as pessoas não estão entendendo ainda e tal. O quanto você acha também que a sua marca é importante para sabe, o que vocês pensaram enquanto marca é importante para a benfeitoria estar com ser o que é hoje. Eu até dei uma olhada aqui no INPI e vi que vocês têm a marca registrada desde 2010, né? Então, para além da marca registrada, todo o brand, tudo que vocês criaram, como isso foi importante para essa construção da benfeitoria enquanto empresa como um todo? Eu acho que foi muito importante. Eu tenho um background de comunicação, então eu acho que isso é um dos diferenciais da benfeitoria. Se é para ser super... E é isso, tem no INPI, porque a gente era da Coca, a gente era bem CDF. Hoje a gente faz vários outros projetos e não registra nada. Mas, mentira, tem que registrar, tá, galera? Mas, enfim, eu acho isso muito chato, mas foi importante registrar. É isso. Vou tentar ser curta. Legal, eu queria falar um monte de história em cima disso, mas eu vou para a segunda pergunta. Ela foi direta, galera, mas vai vir muito mais aí, Albert. Obrigado. Valeu. Vamos lá, Wagner, por favor, bem tentar ser objetivo. rápido. Não, é sobre a questão das campanhas. Você estava falando sobre a questão da plataforma e tal, e eu fiquei curioso sobre como é que você faz, né, para a campanha, né, quando um projeto entra na plataforma, para ele dar certo, porque, tipo, já é uma plataforma que as pessoas simplesmente vão lá na benfeitoria ver os projetos que tem. Eu vou financiar isso aqui que eu gostei, ou se tem que ser em rede social. Como é que as pessoas ficam sabendo? Como é que você promove o sucesso das campanhas dentro da plataforma? Eu não promovo, são elas. A gente transfere a tecnologia social de tudo que a gente aprender sobre o que funciona ou não funciona. Então, se a pessoa entra lá e acha que porque está na home, não, na home só entra o meu pai. Aí meu pai olha as plataformas, entendeu? Mentira, claro que entra, mas é muito irrisório. É mais de 80% do que um projeto arrecada vem da rede pessoal dele,
sabe? Então, é claro que tem aqueles projetos que extrapolam, mas eles são as exceções, que todo mundo acha que são a regra e são as exceções. Então, é isso. Respondi. Obrigado. Aquela que queria contar histórias em cima. Vamos lá, tô ótima. Caramba! E vamos passar agora para a palavra do nosso coordenador geral, que é o Marcos Neme, que é a vez dele. Marcos, por favor. Então, as outras perguntas já colocaram o que eu estava pensando, mas uma questão que eu acho assim, extremamente importante no empreendedor, e eu acho que ela atravessou e gostaria de saber, é o fato de tomar decisão entre aquilo que é um caminho tranquilo para você seguir e o caminho que tem risco. Da onde vem o resultado? Tcharanã, olha que pergunta, hein? Uma boa pergunta. Todos nós, Tati, né? O Marcos está colocando, todos nós tomamos essa decisão, né? Como é que você fez durante essa sua trajetória? Está falando Tem do alguma momento dica? de sair. Desculpa, só para ver se eu entendi a pergunta. Está falando do momento de tomada de decisão de sair do garantido que era Coca para empreender? Como é que foi isso? Por exemplo, esse é um dos exemplos, mas depois de construir a benfeitoria, você deve ter se defrontado com decisões como essa. Ah, sim, até a coisa do investimento. Ah, gente, vou falar uma coisa super piegas, mas já que é para ser rápida, é escutar o que pulsa. Eu acredito muito no gut feeling, né? O nosso intestino, gente, tem aqui, é quase um segundo cérebro, é comprovado cientificamente, é o que sente que é na dúvida. Eu tenho uma metodologia, deixa eu contar só isso, eu tenho uma metodologia de tomada de decisão, que é muito boa para todo empreendedor. Todo mundo fica, não sei, para onde eu for, não sei, o que você acha? Não sei. Tá bom, bota as pessoas no penhasco, você está no penhasco. Você tem que tomar uma decisão agora, porque independente da sua decisão estar certa ou não me importa. Se você não tomar uma decisão, eu vou te jogar e você vai morrer. Uma pessoa já preferiu morrer, mas não matei, tá? É só uma coisa assim. E aí, no penhasco, você ali você sempre vai ter um pouquinho, você vai sentir no penhasco que você está mais para cá ou mais para lá. Então, às vezes, quando tem que tomar uma decisão muito rápida, eu vou para o penhasco o meu feeling vai dizer para onde eu vou. É isso. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. Mas a gente, né, erro vira adubo, né? E aí a gente também aprende com isso. O que, para mim, nesse sentido, é muito importante para a jornada é que eu estava casada com a ideia, eu e Murilo, com a ideia de que era sobre o processo e não sobre para onde a gente ia. Que independente da benfeitoria, dar certo, não dar, fechar, falir, dar dinheiro, ser criticada, era sobre o processo, era sobre a gente ser verdadeiro com o que a gente acreditava. E aí eu acho que isso, até na hora de contar para os filhos, mesmo que, né, não fosse uma história de sucesso, como não foi em várias outras tentativas, era sobre a gente ser verdadeiro. Então, eu acho que é isso. Até porque eu quando vou falar sobre empreender, se a pessoa vem, tem aqui um mercado que eu super acredito, tipo, se ela não está apaixonada pela parada, no Brasil, com as condições que a gente tem para empreender, pelo amor, ou você está muito apaixonado, ou vai para a empresa, pelo menos vai sofrer menos, eu acho, se puder, né? Sei que isso é um privilégio. Obrigado aí, perfeito. Thaís, estamos caminhando aí para o fechamento. Tati, eu acho que você pode ficar tranquila agora, falar aí o que você quiser falar, últimas palavras, o que você acha que não ficou. Olhando para trás, né, quantas vezes você tentou desistir, você já colocou, mas vale a pena colocar. E o que você colocaria para as nossas startups que estão te assistindo aí? Que mensagem você poderia passar para a gente guardar na nossa memória 2? Deixa eu só fazer um pedido. Tem a Cláudia, que não fez uma pergunta. Cláudia, por favor. Não tenho pergunta, eu tenho pedido. Nos façam o preenchimento do formulário de avaliação, por favor. Gente, é anônimo, eu não vou saber, podem falar a verdade. Vamos lá, Tati, a bola está com você. Gente, não sei, não tem uma mensagem muito... Não tem uma frase... Nós aqui, Tati, estávamos esperando que você passasse para a gente uma receita de bolo de sucesso. Você teria?
Tem. Olha, eu tenho uma frase da Oprah que fala sobre sucesso e que eu acho que, pô, a gente está nesse momento de Olimpíadas e tem, né, todo esse momento de saúde mental muito forte, sendo, né, o contexto, meu Deus, de pandemia, então atletas desistindo, o nível de pressão que a gente está sofrendo, e empreender é uma loucura. Eu, durante muito tempo, falava uma frase que eu acho que eu nunca falei em palestra, mas assim, eu, durante muito tempo, na benfeitoria, falei que eu era mais feliz na Coca-Cola. O problema é que na Coca-Cola, quando eu saía, minha chave já tinha virado, eu não conseguia mais ser aquela pessoa que era feliz na Coca-Cola. Então, o empreender é muito cruel durante, dependendo da sua jornada, né? Então, acho que a minha mensagem é autocuidado, e a minha mensagem de sucesso tem a ver com a definição da Oprah, que é: sucesso é quando você chega naquele ponto em que você está absolutamente confortável consigo mesma. Isso é uma puta jornada. E eu acho que nesse momento que estamos todos com algum grau de questão, ninguém está realmente 100% saudável emocionalmente por conta da pandemia. Autocuidado, cuidem de vocês, porque por mais benfeitores que sejam os seus projetos, vocês são um ponto da rede, e para cuidar de si é cuidar do todo também. Então esse seria o meu chamado do momento. E, aliás, eu estou fazendo com a minha irmã um projeto chamado Curadoria, que é sobre curadoria de conteúdos de cura, porque, bro, tá foda. É isso. Cuidem-se. Eu não coloquei a pergunta ali, quem quer Tati parte 2, mas eu acho que é um acordo geral. Acho que 1h46 Meus filhos não. Volta, mãe. Eu topo, mas eu tenho que negociar agora em casa. Não, vou devolver você para as crianças, Tati. Muitíssimo obrigada. Foi incrível. A gente está falando de cultura de colaboração, né? Muito mais do que uma empresa que gerou um setor, que reformulou a nova economia brasileira, que gerou tendência, que apoia, que dá fomento, energia. Eu sou muito admiradora mesmo. Eu levanto a bandeira porque é o caminho, né, da gente de colaborar e fazer novos caminhos, que infelizmente outras questões que deveriam estar agindo não estão agindo. Então é a força do coletivo. Então, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigado a todo mundo que esteve aqui hoje à noite, que pôde compartilhar suas perguntas, que, conseguimos fazer a Jam Session com muita organicidade de pessoas perguntando, deu certo. Então, muito obrigada. E eu queria passar a palavra para a Ivana. Ivana, queria dar um último comentário final, um tchau para o pessoal, um agradecimento. Agradecer a Tati, né? Porque, para mim, Tati, você é uma das pessoas mais inspiradoras dentro desse cenário empreendedor. Fique sabendo. É sempre bom te ouvir. Passa o tempo muito rápido. O tempo passou super rápido agora. Nem parece que a gente está aqui desde 6h30, né? Eu estou curiosa para ouvir mais histórias. Eu me lembro de todas as suas histórias. Todas. Eu lembro tudo, tá? Fiquem sabendo, vocês, que eu lembro de tudo que vocês me contam. E eu lembro de todas as histórias da Tati em 2012. E para mim são coisas que eu guardo no coração, assim. Tipo, quando eu penso, será que isso vai dar certo? Eu lembro das suas histórias. Ai, gente, ganhei um dia. Obrigada, que linda. Vou dormir mais feliz, certamente, por isso. Eu que agradeço, eu adoro, né? A fala elabora pensamento, eu também vou organizando algumas coisas, curando outras. É muito intenso, né? É isso, gente. Parabéns vocês, que continuem aí na jornada. Tati, só o que é interessante na Jam Session, e principalmente pessoas como você, é trazer essa melodia, que nem sempre a gente pode não estar entendendo a letra, mas a gente adora a melodia, né? Então isso enriquece todos nós no sentido de vermos uma pessoa que passou pelo programa da Startup Rio, é o que nós estamos fazendo agora com essa galera, que teve todas as dificuldades, né? Então você desmistificou para a gente, né? Não tem aquele super-homem, tem alguém que tem que ter garra. Uma coisa que você nos colocou muito bem e que merece ser guardado no coração e na memória 2 é o seguinte: você conseguiu avançar e você repetiu isso várias vezes. Foco. O que a gente conversa muito com essa garotada, com essa galera, menos é mais, né? Foca, né? Em vez de dar tiro de canhão para matar passarinho, joga um dardo, seja preciso.
você trouxe isso para a gente. Eu tenho certeza que com esse frio no Rio de Janeiro, aqui onde a gente esteja, perto de um fim de semana, a gente vai tomar muito vinho pensando no que você falou, e na segunda-feira isso vai enriquecer a alma de todo mundo. Parabéns aí pela sua fala. Nossa, sai com a alma muito rica com essa sua fala também. Gratidão, obrigada, gente. Cuidem-se. Valeu, pessoal. Vacinem-se. Sucesso. Exato. Alquinho. E a gente para fechar com chave de ouro, Thaís, parabéns pela condução, Thaís. Foi 10. Obrigada. Thaís, sério, eu fiquei emocionada com as perguntas que remetiam ao meu TED. Vou até reescutar, fiquei com saudade. É muito bom, é muito bom. Muito legal mesmo. Assistam o TED da Tati, é muito bom o TEDx. Muito bom. Até, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.